Muito boa noite para você ligado no Rápido no Ar. Está começando mais um podcast Você Pimba. E o de número 90, Raso 90, como diz o nosso querido João do Bingo. E hoje o assunto é boxe, a arte milenar, o esporte, um dos mais vistos no mundo. E ninguém melhor para falar do boxe do que um boliviano que reside em Limeira, que é o principal nome do boxe aqui de nossa cidade, que é o Geraldo Pinto Coelho, de 58 anos, nascido em Santa Cruz de la Sierra, mas olha, já se sentindo um limeirense pelo tempo que você está, não só no Brasil, como aqui. Que bom que a nossa cidade tem você aqui, Geraldo. Boa noite, prazer imenso te receber aqui. Eu já sei sua vida de cabo a rabo, mas eu quero contar aqui no podcast. Bem-vindo, meu amigo. Edmar, boa noite, um grande abraço a todos os seus telespectadores e meus parabéns para você pelo excelente trabalho que você desempenha no esporte de Limeira e do Brasil inteiro. Muito obrigado pelas suas palavras e estou muito grato de estar aqui. A grande pergunta que fica é, por que de Santa Cruz de la Sierra para Limeira? Como é que você veio parar aqui, Geraldo? Olha, Edmar, é uma história muito comprida que não tem nada a ver com o esporte. Sério? Não tem nada a ver com o esporte, mas quando eu cheguei em Limeira, em 2004, final de 2004, há 20 anos atrás, eu vim por questões familiares e questões de trabalho. E eu vi que aqui em Limeira não existia este esporte que hoje em dia já está um pouquinho divulgado graças ao grande apoio que você deu na época. Assim nasceu o boxe aqui em Limeira e eu vi que realmente valia a pena investir o meu conhecimento em muitos aficionados que Limeira tem. Conseguimos e estamos trabalhando ainda porque queremos chegar mais longe. Eu sinto em você uma vontade muito grande de transformar Limeira numa cidade voltada para o boxe, porque a gente sabe que tem academias lotadas de pessoas que fazem musculação, que fazem Muay Thai, Judô, Jiu-Jitsu, mas que podem se transformar em grandes pugilistas. O que falta para Limeira abraçar o boxe, Geraldo? Olha, Edmar, o boxe é um esporte que vem praticamente das periferias. Então, no começo, para você descobrir esses talentos e poder abraçar eles dentro de uma carreira esportiva, você precisa de muito apoio para isso. Porque é um esporte que não adianta você ser um lutador de boxe, nascer na sua cidade e morrer na sua cidade. Tem que competir, tem que sair, tem que participar de eventos nacionais, interestaduais. E como é boxe amador, por o qual é o começo de todo atleta que vai querer chegar ao profissionalismo, o boxe amador é o primeiro peldaño. E para isso se precisa muito recurso financeiro. E se o atleta não tem, infelizmente, ele vai nadar e morrer na praia, como mais um, como muitos que entraram com um grande futuro, mas realmente viram sua carreira frustrada por causa disso. Então, falta realmente aqui em Limeira uma secretaria de esporte que abrace o boxe. Porque o boxe não precisa quando já cresceu, precisa quando ele está nascendo. É aí onde se precisa aquela água para germinar aquela semente e manter ela crescendo e manter esse atleta sempre treinando, já que, como eu falei para você, se precisa de recursos. O atleta, do lutador de boxe, 99% vem das periferias, sem condições financeiras. Por que entra no boxe? Porque é um esporte que financeiramente, quando você atinge um certo nível, te dá muitos recursos financeiros.
Então, muitos vêm, muitos querem, muitos nasceram para boxeadores, mas, infelizmente, por falta de apoio, não conseguem. Por exemplo, Geraldo, eu sou o prefeito da cidade, ou eu sou o secretário de esportes. Se eu fosse o secretário de esportes, eu chego para você e falo: Geraldo, eu quero implantar o boxe em Limeira. Para começar, não temos um ringue aqui? O primeiro passo seria Limeira construir um ringue, comprar um ringue. Olha, o boxe sem ringue é como o futebol sem campo. Não adianta. Não adianta. Então, o primeiro passo é a Secretaria de Esporte. Não vou falar de prefeito, nem nada, porque vou direto... Generalizar, Secretaria de Esportes. Exatamente, vou direto à secretaria responsável pelo esporte amador da cidade. Boa. Brindar aquele espaço para que atletas sem condições de pagar as suas mensalidades, porque na maioria não tem, é ter um espaço físico que seja exclusivamente da Secretaria de Esporte. Certo. Para poder trabalhar em cima de todos aqueles atletas que realmente vão precisar ser treinados para chegar mais longe. Segundo passo é o ringue, com certeza. Um ringue oficial de competição, porque tem uns ringue por aí que é como você jogar em um campo society e depois passar para um campo oficial de futebol. É totalmente diferente. Então, o ringue oficial é diferente daqueles ringues tradicionais que tem essa academia aí. Então, tem que ter um ringue específico para quê? Para polir esses atletas dentro do ringue em competições. Não adianta você lutar na academia e depois você lutar embaixo de uma pressão de um adversário, embaixo de uma pressão de um público, pressão do seu treinador, pressão da sua família, pressão da imprensa. São muitos fatores que você precisa trabalhar esse atleta para que ele realmente rinda no futuro como boxeador. Quanto custa hoje um ringue? Se Limeira tivesse que investir para comprar um ringue zero, não adianta você comprar um ringue usado, já que vai ter o boxe na cidade, que tenha um ringue decente, novo, para que a população use. Um ringue oficial de boxe, regulamentário agora, regulamentado pela AIBA, eu acredito que deve estar em base de uns 70, 80 mil reais, oficial. Perfeito. Tá. Como é que você começaria esse trabalho em Limeira? O prefeito ou o secretário chega para você e fala: Geraldo, eu quero que você implemente o boxe nos centros comunitários. Primeiro, a partir de que idade que a criança pode fazer o boxe? Porque o que dá para perceber é que tem muita criança que gosta de bater no amiguinho, espoleta, você vê que nasce nele um talento que pode ser transformado para o boxe. Como é que você agiria em Limeira? Olha, primeiro passo é, como eu falei para você, a secretaria brindar o espaço físico para esses atletas que vão ser de competição, que não tem, como eu falei, não tem condições de pagar, então a prefeitura, a secretaria tem que financiar o espaço físico e o material que se precisa para isso. Enquanto você me fala a partir da faixa etária da idade, a partir de 8 anos. 8 anos. A partir de 8 anos da idade, já a criança assimila o treinamento. É um pouco mais difícil trabalhar com essa faixa etária, mas se consegue. Enquanto a parte explosiva de criança, de querer brigar um com o outro, não. Ou seja, existe o trabalho psicológico que se faz com o atleta que treina exclusivamente para uma competição e não para utilizar isso que ele está aprendendo, utilizá-lo como violência fora do contexto da academia. Então, mas Geraldo, vamos separar a iniciação dos atletas que vão competir. Então teriam que ser 2 núcleos. O núcleo de formação, ou seja, você colocasse a sua filosofia de trabalho, de treinamento em centros comunitários, e aqueles que se destacavam,
iriam para um outro núcleo. A gente, por exemplo, teria no Parque Hipólito o núcleo de competição, Secap, Santa Adélia, o núcleo de formação. Não dava para fazer isso? Olha, Edmar, no boxe tudo se aproveita. Não existe aluno bom e aluno ruim. Todos têm as suas virtudes. O ruim serve para o bom e o bom serve para o ruim. Então não existe essa separação de atletas do núcleo que vão competir e atletas que não. Todos eles têm condições, sempre e quando eles ponham todo o empenho necessário e assimilem bem o treinamento e o que o treinador quer deles. Porque todo atleta, parece que o treinamento é igual para todos. Não. Cada atleta tem uma personalidade, tem um potencial, e o treinador ele tem que saber descobrir essa parte aí, chama-se o boxe volitivo, para poder captar o que ele tem que trabalhar nesse atleta, porque o treinamento que você faz não é o mesmo que faz o outro. Você tem um potencial, ele tem outro. Então, o treinador ele tem que saber diferenciar isso no atleta para poder passar o treinamento que realmente ele precisa. Você acha que em Limeira tem público para o boxe? Hoje você inicia num centro comunitário. Olha, a partir de amanhã nós teremos aulas de boxe grátis para garotos de 8 a 25 anos. Vamos colocar essa faixa etária. Tem público? O boxe, onde você fizer, tem público. Quem não gosta de ver um outro dando porrada um no outro? É. Quem que não gosta? Então, isso é uma outra parte que entra na parte do público, né? Então, porque aqui o objetivo... Não, o público que eu estou dizendo não é para assistir. Ah, você fala... Para praticar o boxe. Claro que tem gente para praticar o boxe, lógico. não o público para assistir. Limeira já fez campeões, eu provei que tem, porque eu levei atletas daqui e foram campeões lá fora. Daqui de Limeira. Sou o único treinador que levou atletas para competir para fora, inclusive atletas para competir internacionalmente. Então tem, mas como eu falei para você, todas essas viagens, elas requerem um custo. E o atleta ele não tem condições de financiar isso aí. Mas se tem um respaldo para... O treinador não quer um centavo, o que eu tinha que ganhar, eu já ganhei no boxe, quando eu lutava. Às vezes eu reclamo pelos atletas que precisam, porque eu fui atleta amador também, e eu conheço as dificuldades que se passa para poder chegar ao nível onde eu cheguei. Então, a minha briga e a minha decepção ao mesmo tempo é ver que as autoridades, que são as que realmente tinham que ver, porque o boxe é um esporte olímpico, não é mais um esporte. É um esporte olímpico, é um esporte que desde a primeira Olimpíada ele está presente, entendeu? É um esporte praticado no mundo inteiro. O Brasil é uma potência no boxe, o Brasil deu grandes lutadores de boxe. E onde você for, tem talentos, mas tem que ser trabalhados esses talentos. Tem que ter uma planificação com esse atleta para que esse atleta chegue lá longe. Senão é mais um, como tem muitos por aí. Eu fiz várias matérias com você, várias, inclusive com o Dr. Roberto Lucato, permitindo, sendo seu parceiro. Eu tenho certeza que você já apresentou esse projeto para a Secretaria de Esportes ou tentou uma aproximação. Foram 8 anos de Zanon e eu sei o quanto você sofreu, porque você não conseguiu nem passagem de ônibus para que os atletas competissem no Mato Grosso, por exemplo. Eu vi a sua frustração de não poder levar esses campeões para mais competições. Você chegou a apresentar esse projeto? Você chegou a colocar sua cara na secretaria? Olha, estou aqui disposto a implantar o boxe na cidade? Ou só através das nossas matérias que as autoridades viram? Se eu tenho que agradecer a alguém da Secretaria de Esporte daqui de Limeira, é o Dr. Roberto Lucato. O único, nos 20 anos que eu estou em Limeira, o único que deu suporte ao boxe. E se o boxe hoje em dia está presente em Limeira, é
porta que o senhor Roberto Lucato abriu quando ele era secretário de esporte, e você que foi o primeiro repórter, jornalista, que se deu o trabalho de ir a conhecer o meu trabalho na época, quando eu estava começando com o boxe aqui em Limeira. Então, graças a Dr. Roberto e a você, que o boxe ainda continua de pé aqui em Limeira. Vamos dando chute em um balde por aí, mas vamos empurrando com a barriga. Agora, enquanto você refere aos projetos, foi apresentado várias vezes. Não somente nessa última secretaria, na anterior que teve, mas eu não sou político e não gosto de vem amanhã, passa depois, ou vem amanhã e que passa depois, que semana que vem, não. Não preciso disso aí. Então, a última, que foi o ano passado, quando eu recebi o convite para levar esses atletas, e eu estava com os atletas para viajar, e me apersonei para a Secretaria de Esporte com o ofício legal do convite da federação para viajar com esses atletas, pedindo as passagens para os atletas, não para mim, para os atletas, que fique bem claro isso. Nem o secretário me recebeu, mandou a resposta com outra pessoa, falando que não tinha condições de financiar isso. Então, eu não me frustro, porque eu já fiz minha carreira. Minha carreira já foi feita e eu parei há 15, 17 anos de lutar. Então, eu vejo para as caras dos meus alunos que treinaram com essa ilusão de estar num ringue e participando interestadualmente ainda, levando o nome de Limeira, ver a frustração deles de não conseguir viajar porque não tinha condições para poder levar eles e fazer a competição. Então, isso é muito triste, você ver que você tem material na mão, mas você não pode fazer nada por eles. Então, isso aí é frustrante. Tá. Hoje, a gente vê, né, teve a mudança do prefeito, hoje é o Murilo Félix, teve a mudança na Secretaria de Esportes, só que o governo atual reclama muito da parte financeira, que pegou uma prefeitura devastada, cortou gastos, mandou muita gente embora, cargos comissionados. A pergunta que fica é, você vai apresentar o projeto agora para o novo prefeito? E segundo, se ele topa, se ele gosta, quanto que a prefeitura gastaria para um projeto desse? Geraldo, para a gente ter uma noção, o boxe é um esporte caro? Não. O boxe não é um esporte caro. É por isso que é praticado por atletas que vêm de periferias. Não é um esporte caro. É um esporte que qualquer atleta com um pouquinho de condições consegue se financiar. Agora, a respeito à sua pergunta da prefeitura, com o novo prefeito, quando eu cheguei aqui em Limeira, era o pai dele, era o prefeito, quando o senhor Roberto era secretário. Então, eu tenho que falar bem da administração do pai do novo prefeito, porque quando eu cheguei foi a prefeitura que abriu essa brecha para que o boxe se abra caminho por meio do senhor Roberto Lucato. Então, eu espero, não sei, sabe que dá vontade de voltar a chegar e bater a porta de novo. Mas, quando você já perde aquela esperança, vamos dizer assim, porque não vamos dizer que todos são iguais, mas para você chegar lá, apresentar um projeto e ter as portas fechadas muitas vezes, ou receber um voto amanhã, ou voto depois, eu já não estou para isso, porque como eu falei para você, eu não preciso nada, quem precisa são os atletas. E não sei, vamos ver, é começo dessa nova administração, vamos ver, espero que o esporte, não somente o boxe, sino outras disciplinas que também precisam da secretaria, que também encontrem essa mão amiga que se precisa para poder seguir trabalhando. Olha, pela primeira vez a gente tem um vereador que é voltado para o esporte, que é o Guilherme Guido, que foi atleta olímpico, e o boxe é o esporte olímpico. Eu acho que o caminho
primeiro de tudo, é você apresentar esse projeto para o Guilherme Guido. Eu acho que ele vai abraçar. Ele é um cara limeirense que vem fazendo um grande trabalho como vereador. Ele está em todas as praças esportivas, acompanha tudo do nosso esporte. E eu acho que ele olharia com carinho para você, Geraldo. Eu acho que o seu perfil o agradaria. Olha, Edmar, qualquer pessoa que venha a dar uma mão para o boxe é bem-vindo. Porque o boxe precisa. Como eu falei para você, precisa quando ele está nascendo. Eu levo 20 anos aqui em Limeira. E eu vou falar uma coisa para você. Eu já rodei quase esse Brasil inteiro com o boxe. E é a cidade mais difícil que eu encontrei para trabalhar é essa daqui. Nossa. É uma pena dizer isso aqui, porque é a realidade. Entendeu? Se eu continuo com o boxe em Limeira, é porque esse boxe está aqui. Entendeu? E eu fui um lutador vitorioso, e eu não vou me ver derrotado aqui na criação desse esporte e na divulgação desse esporte. E realizar sonhos de muitos atletas que querem chegar longe. Porque é gostoso ser reconhecido em uma carreira esportiva pelo trabalho que você fez durante toda a sua carreira. Geraldo, você recentemente recebeu um ofício da Federação do Mato Grosso para que você deixe Limeira, se mude para lá e cuide do boxe do estado. Mas o seu coração impede você de viajar, de deixar Limeira, porque você ainda tem, mesmo que pequeno, um fio de esperança de que o boxe seja implantado em Limeira e que transforme muitos limeirenses em campeões. Mas que decisão difícil essa que você tem que tomar nos próximos dias. Edmar, você ciente disso aí? Desse convite que eu recebi esse mês para voltar, porque eu já dirigi a Federação Mato-Grossense. Deixei o boxe mato-grossense. Hoje em dia, o boxe mato-grossense, ele briga nos primeiros lugares a nível Brasil, graças ao trabalho feito há anos por mim lá. O diretor da federação de lá me fez esse convite recentemente para eu voltar e continuar esse trabalho. Mas é uma decisão, como você diz, é muito difícil. E eu tenho esperança ainda de que vamos conseguir aqui em Limeira fazer grandes nomes, grandes lutadores. Mas para isso, não precisamos somente da Secretaria de Esporte, mas do empresariado, entendeu? Que apoie a esses atletas, que ajude a esses atletas financeiramente para que eles possam competir. Porque, como eu falei para você, não adianta fazer um trabalho aqui em Limeira e que morra em Limeira. Esse atleta tem que sair para fora. Vai ter evento em Limeira? Pode ter sim. Mas o atleta tem que viajar, ele tem que sair, ele tem que ter topes interestaduais, internacionais, para conhecer até onde vai esse atleta, o treinador vê até onde vai, e para ele também se tentar. Uma coisa é brigar na sua casa, outra coisa é brigar fora dela. Sim. No seu quintal todo mundo é rei, mas tem que ser rei lá fora também, porque é aí que se vêem os grandes lutadores. Então, e para isso, para esse atleta ir lá fora, tem um custo, que ele não tem condição de financiá-lo. Então é aí onde tem que ter o empresariado para poder ajudar esses atletas a fazer a carreira dele. E no futuro eles vão colher os frutos, sim, porque não adianta você patrocinar um atleta que já fez carreira.
Ele não quer, quando ele já fez carreira, ele está lá em cima, ele não precisa mais de ninguém. Agora, ele precisa quando ele está subindo. Sim. Ô, Geraldo, eu perguntei para você se o boxe era um esporte caro. Quanto custa hoje uma luva? Não precisa ser a luva que os grandes pugilistas usam, mas uma luva assim, para início de treinamento, quanto ela custa? Mais ou menos. Barato, em torno de R$200, Tá. 180, 250, tem de todo valor, né? Tá. O pugilista precisa também de uma sapatilha. Não, o pugilista precisa de sapatilha assim para competir, porque é uma vestimenta oficial, mas ele pode lutar de tênis, não tem problema. Tá, Amador, profissional não, já tem que ter Uma sapatilha custa quanto? tem uma faixa etária de uns 300, R$350. Tá. A bermuda, por exemplo, pode ser qualquer uma ou tem aquela bermuda específica que vai até o joelho e toda colorida? Esse já vai do gosto do atleta, né? Mas a bermuda do boxe oficial vai pagar uns 150, mais ou menos. Você era supersticioso com couro ou não? A Bolívia é verde. Não. Você... Não, eu não tenho esse lado de superstição. Entendeu? Você se refere para lutar ou vestimenta? Não, sim. não. Eu sempre lutei, inclusive ultimamente eu lutava de verde e amarelo, porque muitos anos morando no Brasil, eu tenho um carinho muito grande pelo Brasil. Mas eu sempre me voltei pelo vermelho e branco. Vermelho e branco? Isso. Eu me lembro que quando você fundou a Academia Sul-Americana de Boxe, aqui em Limeira, e um dia você me emocionou muito, porque você foi na Gazeta, você falou o seguinte: olha, além de anunciar a minha academia, eu quero treinar esses garotos. E você falou, olha, muitos deles vão lá, não para treinar, mas pelo lanchinho. Você dava um leitinho de soja para cada um, você dava um lanchinho. E isso me arrepiou, porque você teve empresários que te ajudavam no lanche. Então você treinava às 11 da manhã no sábado, até 12:30. Então muitos garotos que não tinham condição de se alimentar direito em casa, eles iam treinar, mas ao mesmo tempo de olho no lanchinho. Isso eram os garotos do projeto que eu tinha aqui em Limeira, que chamava-se Boxe Solidário. Então eram garotos que treinavam de 8 a 14 anos, tinham treinamento de graça, e eu ia catando os melhores, os mais disciplinados, que não faltavam, já passavam para treinar sem nenhum custo na minha academia. E no final do treino eles tinham leite, tinham pão, tinham lanche, tudo. Bolo. Sim. Então eu tinha, não vamos dizer empresário, um grupo de amigos que me ajudavam nesse financiamento para os custos para comprar essas coisas para os garotos. E tinha garotos que saíam na época, esse projeto nasceu na academia lá no Nossa Senhora das Dores, e tinha alunos que saíam do outro lado da cidade, que não pagavam passagem de ônibus, davam de graça, as criançadas passavam por baixo da roleta, na época, né? Era o que eles contavam para mim, né? Eles saíam da casa dele longe para ir lá só por causa do lanche, rapaz, do lanche, para comer. Entendeu? Não tanto pelo treinamento, mas ele ia lá para comer. E ainda terminava o treino, perguntava, eu só posso levar uma caixa de leite para meu irmão lá, que ficou em casa, posso levar 2 pão? E eu levava tudo. Então, coisa bonita, né, rapaz? E isso era um grupo de amigos que me financiava esse projeto. Eu torço tanto para que dê certo, e o que depender de mim, eu vou fazer de tudo para te ajudar, viu? De tudo. Você, Dimar, eu vou falar para você. Eu falo assim. Você, vou chamar você de presidente vitalício da Academia Sul-Americana de Boxe. Que legal. Entendeu? Porque, como eu falei para você, o boxe existe aqui por sua causa e pelo Dr. Roberto Lucato. 2 pessoas que vou levar comigo até a morte. E conte comigo ajudando. sempre. Conte comigo porque sempre. É muito difícil. Eu falei para você, eu viajei muito. E da forma, como quando eu cheguei aqui em Limeira, e da forma que o boxe foi recebido pela Secretaria de Esporte, foi fantástico. Porque se naquela época eu tivesse recebido aquele recebimento desses outros secretários futuros que teve a Secretaria, o boxe nem existiria aqui em Limeira. Olha que coisa, hein? Nem existiria. Entendeu? Porque, como eu falo para você,
eu fui diversas vezes depois, em outras gestões da secretaria, e só fui para passar raiva. A última vez fui até um pouco grosso com uns dos secretários, sim, porque além de me pedir um ofício de uma coisa, projeto de não sei o quê, eu lembro, nós tínhamos que viajar naquela época, com 5 atletas, e eram 5 passagens que nós precisávamos para viajar. E que apresenta um documento, que apresenta outro, e depois de tantas idas e vidas, ao final, não vou falar o nome do secretário porque não vale a pena, mas aí ele fala para mim assim, no final, não tem condições porque a secretaria está assim. Falei, meu amigo, você me fez fazer 10.000 ofícios para me dizer, não, eu não sou moleque, meu amigo, falei, e eu não volto mais aqui, não vou falar a palavra porque já não pode, sim. Mas eu não volto mais aqui nessa aí, onde você está aqui. Tchau. E nunca mais voltei. Voltei ano passado para pedir essas passagens para esses atletas viajar novamente. Aí eu falei assim, aqui não volto mais também. Porque não tem necessidade. Né? Olha, eu vi que você treinou vários atletas aqui em Limeira. Clévio dos Santos, eu lembro que eu fiz matéria com ele. Que talento. Foi campeão, Que grande talento, peso pesado, né? um grande peso pesado, um lutadoraço. Ele foi campeão no Mato Grosso. E como eu falei para você, acabam se afastando os atletas porque não conseguem. Ele né? não luta mais? Não luta mais. Tem que judiação. viajar, tem que sair. Não adianta fazer uma luta hoje, fazer outra luta daqui 6 meses, aí luta outra. Não, o atleta ele tem que estar em constante competição, porque ele tem que estar ativo. A carreira do lutador de boxe é curta. É curta. Então, se ele não dá essa continuidade que ele precisa, o que ele vai fazer com 4, 5, 7 lutas, 10 lutas? Não tem Nem como. amador não vai ser. Não. William Palma também, outro grande lutador que conquistou bons resultados lutando no Mato Grosso. O Você Thiago Silva também saiu daqui. também, foi campeão lá. também. A Guarda Municipal, Emanuele Costa Silva Jimenez, que carinho que você tinha com ela e que talento, né? Que Olha, talento. Uma das boas lutadoras que Limeira deu, viajou, competiu, e como eu falei para você, né, talentos aqui, Limeira já deu, mas morreram na praia, nem amador não conseguiram chegar, vamos dizer assim, porque com 1, 2 lutas você não é nada. O que você pode fazer com 1, 2 lutas? Nada, em absoluto. E ela enfrentou a boliviana Rina Sanches, de 19 anos, em Santa Cruz de la Serra, e perdeu por pontos. Perdeu por pontos, sim. Quase, né? Quase que ela ganhou. Campeão boliviana, a Rina. E antes da gente falar, você de treinador também, que fez grandes trabalhos na Bolívia. Antes que eu esqueça, o chá de coca, fala um pouquinho desse chá de coca, porque quando se fala de Bolívia, né, todo mundo fala o chá de coca que pegou o Zete de doping, da doping mesmo, o chá de coca. Que efeito que ele faz? Olha, isso aí é um chá medicinal. Se toma muito na altitude, porque ela te regula bem a pressão arterial, te ajuda a regular a pressão arterial. Então, ela não te dá nenhum benefício em absoluto na parte esportiva, de desempenho, vamos dizer assim, né? É um chá normal, mas que infelizmente ele sai da folha de coca, mas é um chá já industrializado, entendeu? Então não te dá benefício nenhum, mas lógico, aquela essência que fica no corpo foi pego com sete e tal, e deu substância que não poderia. Deve ter tomado uns 3 litros, né? Mas deu nada, porque ele não influi em absoluto dentro do seu desempenho esportivo que você vai ter. Diríamos que o chá de coca para a Bolívia é o chimarrão do sul do país? Exato, mas não para a Bolívia toda. Aquela parte do altiplánica, La Paz, altitude, Cochabamba, Oruro, Potosí, lá sim. Nossa. Santa Cruz não costuma. Santa Cruz não tem altitude, então não tem... Fala um pouquinho da temida altitude. Rapaz... Porque a gente ouve muito falar em altitude quando tem Libertadores da América. Quando os times jogam em La Paz, jogam em Oruro. Eu fico rindo. Sério? Eu fico rindo de todas essas desculpas que se dão à altitude.
eu lutei muito em La Paz. E olha que o lutador de boxe, o desgaste é grande. No futebol são 11 caras, um corre e 10 descansa. 2 correm, 8 descansa. Lá em cima do ringue é você e você. E é pauleira, recebendo golpe e tal. Não senti nunca nada. Tem aquela pequena dificuldade que não é uma coisa monstruosa, que o cara faz aquele drama e pega oxigênio, coloca. Não, isso sabe o quê? Quando está perdendo, faz isso. Mas quando está ganhando, não faz. Mas você nasceu lá, Geraldo? Não, eu nasci em Santa Cruz. Ah, tá. Eu nasci em Santa Cruz. E os times de Santa Cruz vão e jogam em La Paz, que é altitude. Competem lá, no Campeonato Boliviano. Eu, como eu falei para você, cansei de competir lá. Cansei de competir. Então não tem esse efeito. Sente, lógico, quando você recém chega, você sente aquela fatiga um pouquinho, aquele ar meio pesado, entendeu? Mas o atleta, ele está preparado para isso. A parte cardiopulmonar do atleta é suportável. Você viu o Facundo Torres correndo agora com o Palmeiras lá? Como que eles correram? Como que eles jogaram? Como que eles ganharam lá? Alguém falou da altitude? Depois do jogo? Não. Se perdeu, vai falar da altitude. Mas se não perdeu, vai ganhar. O Brasil foi campeão da Copa América na altitude? Se falou da altitude? Não se falou. Então é um mito, mas que o pessoal fala, altitude, aquela coisa. Não. Isso aí é uma desculpa antecipada se tiver uma derrota. Você fala muito bem de futebol, você é um palmeirense, né? Bom, na Bolívia você torcia para quem? Ou torce ainda? Tem o time do meu bairro, né? Como chama? Do meu bairro, Destroyer. O The Strongest da Bolívia. Não, The Stronger é de La Paz. É The Stronger. Dois? The Stronger é um e Destroyer é outro. Tá, perfeito. The Stronger que é o time de amarelo e preto. E Destroyer é de amarelo e preto também, mas é da minha cidade, é do meu bairro. Olha que legal. Mas você não acompanha muito? Meu pai era presidente desse time. Sério? Meu pai era do meu bairro, meu pai foi presidente desse time. É time de segunda divisão. Você jogou futebol? Joguei. No começo joguei. Eu era ponta direita e era goleiro. Eu joguei até meus 15 anos. Sério? E fui da seleção da minha escola, do colégio. E jogava bem. Então por isso que você gosta de futebol. Era um lateral direito muito bom. Mas peraí, ponta direita, goleiro ou lateral direito? Os três. Os três? Você sabe quem joga mais de uma posição não joga nada, hein? Não, joguei. Era um Cafu na época. Cafu na época. Por que você torce pro Palmeiras? Eu torço pro Palmeiras desde que Carlos Aragonés, o boliviano, veio jogar no Palmeiras. Eu era criança naquela época, eu lembro, acho que foi na década de 80, em 80, 81. E ele veio e jogou para o Palmeiras, desde aquela época eu sou palmeirense. Você gosta do Verdão, acompanha, assiste, passa nervoso? Não, passo nervoso, passo tudo e não fico doente, mas eu sou palmeirense. O melhor jogador da Bolívia é o Echeverri? Ou Hugo Sanches? Hugo Sanches é México, Platini, né? Sanches. Não, o Sanches também, da época de Echeverri também, Platini Sanches. É que tem o Hugo e tem o outro Sanches. Sim, claro, esse é outro Platini. O Echeverri é conceituado até agora os melhores, mas antes dele teve outro, que era do meu bairro, que saiu do meu time também, outro grande amigo meu, chama Ervin Romero, chamado El Maestro, porque era um 10 perfeito. Jogou muito contra a seleção brasileira, ele. Entendeu? O melhor centroavante foi o Marcelo Moreno? Posso falar que não. Sério? Dos últimos tempos, sim. Mas, na década de 80, nós tínhamos Tamayá Jiménez, um centroavante nato, temido pelos goleiros. Eu contei para você, né, que eu estava na Espanha e eu estava voltando para o Brasil e eu voltei no avião da Bolívia. A Bolívia tinha feito um amistoso na França e aí foi para a Espanha, da Espanha retornando para o Brasil, porque ia jogar com o Brasil nas eliminatórias no Morumbi. E eu vim do lado do Baca. Um belo jogador. E atrás de mim o Marcelo Moreno. Eu entrevistei o Marcelo Moreno. Agora o Marcelo Moreno está querendo voltar, né? Ele quer voltar. Bolívia não tem centroavante, não tem. Está igual o Palmeiras. Entendeu? Então ele voltou, ele se retirou no Paraguai o ano passado lá. E agora ele está voltando novamente, inclusive o Die Strong contratou ele para ele voltar a jogar, para ele entrar em forma.
E ele fala que o objetivo dele é voltar novamente à seleção. Ele é muito bom. E recentemente nós tivemos um episódio envolvendo um boliviano que foi o Miguelito, jogador do Santos, emprestado ao América, que foi preso por um ato racista, mas depois solto. Ele que se envolveu numa confusão com o Alano, que era aquele atacante que era do Criciúma e hoje está no Operário do Paraná, foi um jogo da Série B. Como é que você, do lado de fora, viu tudo isso envolvendo um jogador do seu país? Acompanhei isso por meio da imprensa. Eu acho que a imprensa, não vou falar da imprensa, senão o Tribunal de Justiça Esportiva do Brasil foi muito cruel, porque inclusive ele foi suspenso. Ele não pode participar até que o caso não seja julgado, né? Mas é Miguelito, né? Miguelito. É Miguelito, por isso que está esse caso aí. Porque se fosse um jogador do Boca Juniors, jogador do Nacional do Paraguai, que fizeram com o como que chama? O paraguaio. Que esse sim ofendeu o jogador do Palmeiras. Ah, lá no jogo do Cerro Porteño. Sim. Cerro e Palmeiras. Esse visivelmente ofendeu. Do Miguelito ninguém provou nada. É somente a palavra dele e do outro companheiro dele. Entendeu? Mas não se comprovou nada. Segundo Miguelito, ele fala que a expressão dele foi outra, não foi essa. Sim. Entendeu? Mas, como eu falei para você, Miguelito, se fosse, e é da segunda divisão, porque se fosse um outro jogador internacional em um time de nome, não estava esse blá 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 todo. Você me presenteou com uma camisa da seleção da Bolívia, me presenteou com um anel de boxe, me presenteou com uma miniatura da Bolívia. Eu guardo tudo com muito carinho. A Bolívia deixou de ser saco de pancada nas eliminatórias, porque quando a Bolívia entrava em campo a gente falava, era 4, 5, 6. Hoje não é mais assim não, hein? Não, continua sendo. Continua. Do Brasil, pelo menos, continua, entendeu? Infelizmente, continua. Eu falo para você, Bolívia só teve futebol na década de 80 e na década de 90, quando foi ao Mundial. Porque na década de 80 nós tivemos uma das melhores seleções, entendeu? Então, depois disso, morreu tudo. Sério? Não tem futebol, não tem, ou seja, eu falo. Mas é falta de jogador? Não é falta de de jogador. talento, Não é falta sei lá, de de jogador. incentivo? É falta de honestidade nos dirigentes. Sério? É falta de honestidade nos dirigentes, que eles embolsam todo o dinheiro e não investem em categorias de base, que tinha que ser feito. Entendeu? Então, eu falo para você, Bolívia é um país mais rico financeiramente que Paraguai, que Uruguai, que Chile. E quem você vê cada jogador que sai do Paraguai, cada jogador que sai do Uruguai, cada jogador que sai do Chile, com menos recursos. Sim. Entendeu? E sai lá fora. E Bolívia tem muito mais recursos que isso, mas infelizmente eu vou falar que até dentro da minha disciplina existem esses dirigentes malversadores de fundos. Entendi. Estou vendo aqui, ó, o último jogo da Bolívia nas eliminatórias, 0-0 com o Uruguai. A Bolívia é a 8ª colocada, tem 14 jogos, tem 4 vitórias. 4 vitórias. 2 empates e 8 derrotas. Então, mas não está bem? Fala para mim, quantos jogos Bolívia jogou em La Paz? Esse aqui foi El Alto. Então, mais alto que em La Paz ainda. Sério? El Alto é um município de La Paz que fica mais alto. El Alto de novo, Bolívia 2, Paraguai 2. Então, escuta só. Então, para você ver. Deixa eu ver. Empataram bem. Então, tomou 6 da Argentina. Tomou 6 da Argentina. Lá, né? Porque ganhou da Colômbia. Sim, ganhou. Em Quito. Não ganhou em Quito. Não, desculpa. El Alto de novo. Ganhou em El Alto. Só joga lá? Agora lá. Agora estão jogando só lá. Já não está jogando mais no Hernando Siles. Só em El Alto. Que beleza, hein? Aí, a Bolívia meteu 4-0 na Venezuela. Você está reclamando o quê? Pelo amor de Deus, mas em casa é imbatível a Bolívia. Meteu lá, né? Porque tomou lá na Venezuela, parece, não lembro. Acho que perdeu de 3 do Uruguai.
Bolívia ganhou do Peru de 2-0. Em casa, o Bolívia ganha de todo mundo. Não ganhou. Mas tá ruim. Não tá Perdeu, sabendo aproveitar perdeu isso. só de 1-0 do Paraguai. Perdeu do Equador de 2-1 em casa. Aqui, ó. Perdeu da Argentina de 3-0. O começo foi trágico, hein? O começo foi trágico. Agora mudou de treinador. Tomou 5 do né? Brasil. Então, e vai tomar mais ainda. Entendeu? Vai tomar mais. Mas sabe o que? Eu vou falar para você. São três países que falam da altitude. É Brasil, Argentina e Uruguai. Só. Terror. O atleta, ele já vai com esse psicológico que ele dá um pique e ele vai cansar. E a altitude é psicológica, irmão. Ou seja, quem vem falar para mim que não, eu chamo ele de mentiroso. Porque eu competi muito lá e eu sei. Então, eu sou atleta. Eu tinha preparação de atleta, então eu competia como atleta. E o futebolista é um atleta. E como eu falei para vocês, são 11, porra. Eu lutei na PAI, porra. Eu lutei 12 rounds lá, cara. Lutei 12 rounds lá na altitude, lá. Você terminar a luta bem, tranquilo, vai cansar. Mas não é esse monstro que o pessoal fala, não sei o quê, aí sai, começa a pegar oxigênio. Não, para, então, uma má preparação. Os fisiologistas descobriram que o Viagra faz bem para altitude. Tem jogador tomando Viagra para jogar na altitude. Nunca escutei falar mais. Ô louco, como não? Sério? Eu nunca escutei falar sobre isso, mas... Você imagina o vestiário, como é que vai ser, né? Aí que eu falo, imagina o cara jogando em campo e tem um pega lá. Você encosta na área para marcar. Entendeu? Ninguém pode virar as costas, hein? Se virou as costas, o cara já... É sério que você nunca ouviu que... Nunca vi. Cara, eu vou falar para você eu vou pesquisar aqui, não é possível. Cara, eu vou falar para você uma coisa. É sério que você nunca ouviu isso aí? Se você está bem preparado fisicamente, você vai competir em qualquer lugar. Então é a base de tudo. Eu vou pesquisar, cara. Eu não aguento isso aqui. Eu ouvi, pô. Já pensou, cara? Olha lá, jogadores da seleção argentina usaram Viagra para enfrentar a altitude de La Paz. Saiba por que o uso do Viagra pode ajudar os jogadores em partidas na altitude. Por causa da diminui os efeitos da altitude. O medicamento porque ele dilata as artérias. Momento usado para tratar disfunção erétil. Deve influir nesse sentido aí. É isso aí. Entendeu? Ele dilata as artérias coronárias do coração, então o coração ele não faz tanta força para bombear. A equipe de fisiologia do São Paulo, não deu sinais que vai utilizar o Viagra. Tá só na Argentina. Então o problema é enroscar na área. Vai dar impedimento toda hora? Traçou a linha do VAR. Não é fácil. Falando nisso, Vossa Excelência tem 7 filhos, cara. 2 na Bolívia, que é o José Pepe e a Shirley, e 5 aqui no Brasil. Fábio, Fabiane, Patrícia, Carolina e Richard. Você não tinha televisão em casa, não? Eu apagava antes da televisão, né? Porque tem um controle, aí você desliga, né? Nenhum pro esporte, nenhum pro boxe? Um tentou, mas não deixei. O último também me fez uma consulta indireta. Pai, eu gostaria de me testar, gostaria de treinar para treinar. Eu sei como que é ser lutador de boxe. E eu com os meus lutadores, que não são meu sangue, eu fico com o coração a 1000 por hora quando eles vão competir. Imagina eu tendo um filho lá em cima. Tem muito lutador de boxe que tem filhos que lutam. Eu não tenho... eu subo lá em cima. Se eu vejo que tem alguma coisa de dificuldade, eu sei que vou subir, não vou deixar meu filho lá. E eu sei quanto é duro lá em cima, porque lá em cima é duro, ou seja, é um esporte que não é para qualquer um. O boxe, como diz o ditado, o boxe é para homem mesmo. O boxe é para quem aguenta porrada, e não só para quem aguenta porrada,
para quem aguenta dar porrada também, para quem tem coração na mão quando você está naquela situação difícil e você sabe que é você, porque não tem mais ninguém, não tem outro que vai entrar no seu lugar, então você tem que tirar aquela força lá de dentro. E eu falo sempre para os lutadores, são 2 lutadores que tem em você. O lutador que sobe lá em cima do ringue com você, que é você, e o outro lutador que tem que sair de dentro de você quando você já está com dificuldade. Então você é 2 em 1. Se sobe um só, não dá conta. Então tem que ter esses 2. Puta, que legal, hein? A pessoa já nasce boxeadora? Você sente isso? Não. Não. Ele tem que nascer e ele tem que querer. A pessoa se descobre, ela se descobre que é lutadora? Olha, eu vou falar de mim. Eu gostava do boxe. Sempre frequentei boxe desde meus 7, 8 anos, porque meu pai era um fanático de boxe. E o velho era bom de porrada, hein? E ele gostava muito do boxe e ele não perdia luta de boxe na minha cidade. E na minha cidade tinha luta todo mês. Então, eu sempre ia porque tinha um lutador que lutava, que era amigo dele e representava a empresa onde meu pai trabalhava. Ele sempre lutava para essa empresa, então ele sempre estava lá dando apoio ao amigo dele. E a empresa toda, né? A empresa comprava ingresso e repartia para todos os funcionários para ir apoiar o cara lá. Olha só como que a empresa incentivava o esporte e incentivava um lutador. Que a empresa que esse lutador lutava, que era amigo do meu pai, onde meu pai trabalhava também, ela comprava talões de ingresso e repartia em todos os seus funcionários para que fossem prestigiar o boxe. Então eu não perdia a luta de boxe com meu pai, não ia. E eu gostava, mas comecei a sentir o gosto pelo esporte do boxe quando eu vi e assisti a um treinamento pela primeira vez na minha vida, quando tinha uns 12, 13 anos mais ou menos, a um treinamento de boxe, e se falava muito, tinha um lutador famoso, Rogério Jiménez, um cara de cor, não vou falar como era, porque agora já não pode falar mais, né? Senão por aí eu vou preso também. Então ele chamava de la Perla Negra, ou Pérola Negra em português. Um lutadoraço, Rogério Jiménez. E ele lutava, ele defendia o seu título latino-americano. Num sábado e numa sexta-feira eu matei aula de tarde para ir assistir o treinamento dele. E quando eu cheguei na federação para assistir o treinamento dele, ele não tinha chegado ainda. Você vê, ele não tinha chegado. E a academia lá tem arquibancadas da federação, o pessoal vai e assiste os treinamentos, de tudo, né? E quando chegou a Pérola Negra, eu estava no corredor por onde ele tinha que passar para ir para o vestuário. E quando ele passava aí, quando ele chegou, quando eu vi aquele cara, aquele porte, aquela cara quadrada assim de lutador, aquela fisionomia de lutador mesmo, entendeu? Eu vi, ele passou assim, e ele passou batendo na cabeça de criançada que estava aí, e pá, bateu na minha cabeça também, foi como se ele tivesse dado um beijo, se tivesse me abraçado aí, né? Aí eu fui atrás dele, e quando eu entrei lá dentro no vestuário, onde estava dentro, eu consegui me infiltrar e chegar lá. Aí depois ele saiu, ele deitou numa cama e começou... Na época era chamado de gineciologista, né? Agora é fisioterapeuta, né? Eram gineciólogos, né? Massagistas. E começaram a massagear ele na maca, para preparar ele, a musculatura dele, que ele competia no outro dia, né? Defendia o título latino-americano. E eu comecei a ver tudo essa tensão, essa atenção que davam para ele, e ele tudo deitado aí, a imprensa filmando, e eu achei uma coisa tão interessante, tão importante. Mas isso ficou assim na minha cabeça. E na minha casa sempre teve ringue, que meu pai sempre fazia ringue. Nós tínhamos um ringue, minha casa era grande, no fundo do quintal tinha um ringue provisório que meu pai tinha feito, e criançada do bairro, meu pai pagava para a criançada e fazia campeonato do bairro do nosso aí. Pagava, por exemplo, hoje na época, R$5, R$10, que vencia cada luta, né? Então não tinha isso aí. Mas aí parou, tudo isso aí acabou. Quando meu pai faleceu, quando eu tinha 16 anos, eu corria em motocross. Esse era meu esporte. Eu corria em motocross
E depois que meu pai faleceu, o motocross é um esporte caro, precisa muito de dinheiro para manter. Eu não tinha condições já, não tinha meu pai, da onde que eu ia tirar dinheiro? Aí, um certo dia, eu falei assim, vou lá na federação, vou assistir treinamento, vou me matricular. Aí eu fui lá, cheguei, estava todo mundo treinando, e eu já fui com essa ideia de me matricular e falar com o treinador que eu queria treinar. Aí, tinha que pagar, né, para treinar, eu não tinha o dinheiro completo para pagar. Mais ou menos tinha metade. Aí eu falei com a secretária, quando pedindo informação, falei para a secretária que eu não tinha todo o dinheiro, mas eu podia dar a metade e depois dava outra metade. Aí tinha um cara sentado aí, dentro da secretaria. Ele estava lendo um jornal. Aí ele levantou. Quando eu falei para a secretária, eu só tenho metade, posso dar a metade depois? Aí ele olhou para ela, levantou a cabeça e falou assim, pode matricular ele aí. Aí não dei bola, eu não sabia, ele era o presidente da federação. Olha. Aí eu fui na minha casa, tudo feliz, peguei meu shortinho, meu teninho, não tinha na material, não tinha nada, né? Vim, treinei, e eu, muito atrevido, eu falei para o treinador assim, eu queria subir lá em cima, tinha os caras que estavam competindo, treinando já, mais antigos, né? Aí eu falei para o treinador assim, não, eu quero subir lá em cima também, eu quero lutar. Aí ele olhou para mim, era primeiro dia de treino. Aí ele olhou para mim assim e chamou um outro cara, falou, põe luva aí, tá? Aí chamou outro, falou, põe luva nele aí. Aí ele chamou um cara para lutar comigo, e ele era novato também, esse cara, mas era mais antigo que mim já na academia, entendeu? Era primeiro dia. E eu subi lá em cima e eu fui aquele cara que eu tinha aqui em minha casa, sempre tem luva, já partiu, você tocou o gongo, partiu, você solta aquele pitbull, entendeu? Sai mordendo tudo, vai mordendo tudo, que não foi um minuto, pá! Aí eu derrubei o cara. Aí o treinador olhou para mim e falou assim, você luta já? Eu falei, não. Eu nunca lutei, primeira vez, falei. Mas também não falei que eu tinha, desde pequeno, treinava em minha casa, que tinha luva, né? Ele olhou para mim assim e falou assim, você já treinou? Você luta? Falei, não, nunca lutei. Falei, primeira vez, primeiro dia de treino. Então tá bom. Treinei, terminou o treino, aí ele veio e falou assim para mim, daqui 15 dias tem um evento de boxe, quer lutar? Falei, estou lá dentro. E assim começou. Então, o boxeador, ele já tem que ter aquela pasta, já. Ele não nasce. Ele já tem que ter Aquela gana, né? Exatamente, aquele brio. Você tem que ter brilho, porque estar lá em cima tem que ter brilho. Tem muito lutador, que eu falo, tem muito lutador de academia e muito lutador de ringue. Qual que é o lutador da academia? Aquele que na academia luta bonito, espetáculo, dá show, dá pá, bonitinho. Mas quando está lá em cima, já não tem mais essa boniteza, entendeu? Na hora. Então tem que ter, tem os dois tipos de lutador. Você estava falando que é fã incondicional do La Pérola Negra e falou do seu pai, o seu Carmelo Pinto. Ele te deu a primeira luva? Meu pai, sim, claro, me deu a primeira luva porque, como eu falei para você, meu pai era um amante do boxe. Entendi. Meu pai era... E o velho era bom de porrada, porque eu vi ele brigar 2 vezes no estádio e 2, 3 porradas, e era lona, então, era bom. E morreu novo? Morreu novo, infelizmente, com 37 anos. E eu na escola... 37? Acidente de carro? Foi um acidente de ônibus, automobilístico. Sério? Aí que acontece? Eu na escola, ele sempre era chamado porque eu era aquele garoto que olhou feio para mim e já tomava, entendeu? Então, eu era meio explosivo de criança. Então, ele falava assim, você gosta? Então vou te comprar luva, vamos ver se é bom, ele falava assim para mim. Aí ele chamava na época tinha aqueles vendedores de jornal, que andam pela rua vendendo jornal, ele chamava os caras, que era mais ou menos do meu porte, e ele pagava os caras para brigar comigo dentro de casa. Caramba. Entendeu? Ele metia luva em mim, metia número dos caras. E ele já falava para mim,
quando me colocava as luvas, apanhou dele e apanha de mim também depois. Então eu tinha isso que eu não podia apanhar 2 vezes, né? Eu não podia apanhar 2 vezes. Então, ele sempre gostou do boxe. E ele, com todos os meninos do bairro, ele os chamava nos finais de semana e fazia os nossos campeonatinhos, ele fazia. E ele dava aos que ganhavam, ele dava R$5, R$10, R$5, R$10, entendeu? Então, não deixa de ser seu primeiro técnico. Ele foi o seu primeiro técnico. Na verdade, não vou falar técnico. O incentivador. O incentivador, ele foi um cara, um pai que me mostrou a coragem. Certo. Me mostrou a coragem, porque falava assim, quando falava assim, ele me causava as luvas, ele falava, se apanhar, apanha depois de mim. Então, eu podia estar com a lágrima aqui na ponta do olho, mas eu tinha que estar lá dentro, entendeu? Então, ele me deu esse temperamento. Puta, que legal, hein? Entendeu? E quando ele morre, foi o momento mais difícil da sua vida? Porque, puxa, 37 anos, você com 16 anos, fala, pô, e agora? Exatamente. Perdi meu braço direito, o que eu vou fazer? Na hora não pensei, isso eu pensei depois, porque quando a pessoa morre, falece, Edmar, demora para cair a ficha, né? Demora para cair a ficha. E lógico, esse primeiro ano que ele faleceu, foi um ano de muito sofrimento, assim, porque eu via ele em todo, porque eu vivia com ele. Porque meus irmãos moravam em uma outra cidade em Santa Cruz, mas eu morava com meu pai a 60 quilômetros de Santa Cruz, em uma outra cidade onde ele estava destinado. Em essa cidade, na época, estavam fazendo o serviço de saneamento e meu pai era encarregado de tudo isso aí. Então, e como eu era o filho mais velho dele, então ele sempre me carregava junto. Entendeu? Então, eu era, vamos dizer assim, o acompanhante dele, né? Puxa, que coisa, né? Que coisa. Você lutou em 3 categorias, peso galo, penas e ligeiro? Passou pelas 3. Qual que é a mais difícil? Me dava bem nas 3. Eu me dei bem nas 3. Então, eu tinha essa facilidade de subir e baixar de peso fácil, de me ajeitar nessas 3 categorias. Pela minha envergadura, eu conseguia fazer até o meio ligeiro. Tá. 48 lutas no total. Profissional. 39 vitórias, 26 por nocaute, 2 empates e 7 derrotas. 15 anos no boxe, sendo 5 como amador, 10 como profissional. E essa categoria galo que vai de 52 a 54,3 quilos. Isso, esse como funciona porque amador é outro. Cara, que belo, ou seja, belo handicap. Essa é a minha carreira profissional. Profissional. Né? Essa é a minha carreira profissional, porque como amador 120 lutas. E 127. E venceu 80% delas. São 127 lutas, 80%, 90 lutas vencidas. Nossa, 90 vitórias e 127? Em 127 lutas. E nunca conheci a lona. Conheci a lona como amador. E em La Paz, por coincidência, em La Paz, numa mesma luta, eu lutando fora de categoria, o cara que ia lutar com o cara que praticamente me derrubou, que foi a única vez que eu conheci a lona. Eu caí 3 vezes, no primeiro, no segundo e no terceiro assalto. Eu estava nos galos e lutei no meio ligeiro. Essa luta, por quê? Porque o cara que ia lutar no meio ligeiro, ele ficou doente, da equipe de Santa Cruz que tinha viajado para lutar lá. E pela minha envergadura, eu dava a envergadura dessa categoria. Os outros eram mais pequenos, aí o treinador fala para mim, e aí Geraldo, vai? Eu poderia falar não, porque eu estava indo para lutar em uma determinada categoria, que era os galos. E como eu nunca arreei para trás, aí eu falei, não, vou, tranquilo. Eu aguentei, segurei os 3 onde, tranquilo. Mas a diferença da pegada era impressionante, hein? Impressionante. Eu peguei um mineiro. Mineiro, eu falo mineiro que se chama lá em Bolívia, não é porque aqui é mineiro que nasceu em Minas. Lá mineiro é aquele que trabalha nas minas. Eu peguei um nativo de Oruro lá,
aqueles que puxam aqueles carrinhos cheio de pedra nas minas, não tá? Cara, sim, o cara era de aço, parecia de aço, cara. Pegava que você não... Eu sentia pegada ali no começo, eu não sei quando eu senti, primeiro round fui no lona. Nem soube como que eu caí, levantei, terminou um primeiro round. Segundo round, lona de novo. Terceiro round, lona. O único cara que me derrubou 3 vezes. O único... E foi a única vez que eu caí. Alberto Quilla. Como que eu vou esquecer? Que apanha não esquece, né? Alberto Quilla, grandaço, lutadoraço. Entendeu? E olha que naquela época, minha carreira eu estava despontando no amador naquela época. E ele já era um lutador já praticamente no final de carreira. Mas isso não quer dizer nada. Porque você está lá em cima e não tem esse de que é mais velho, que é mais novo, não. Você está lá em cima e você, acabou. A gente vai ver umas fotos de você, porque teve a luta revanche também, que a gente vai deixar por último para falar, que esse episódio é muito engraçado, tá? Tem também o certificado da Argentina que a gente vai mostrar, mas as fotos do passado, né? Que você acabou separando e mandando pra gente. Então, algumas fotos do Geraldo Pinto como lutador, começo de carreira. E olha que você lutou na Espanha, lutou em Cuba, lutou em México, em vários países. Vamos acompanhar então. Dá uma olhada, me explica essa foto aí. Essa foto aí, tem um risquinho verde, não sei se você vê. Esse aí sou eu, com as luvas aqui. Essa aí é a seleção boliviana, em 83, para o Campeonato Latino-Americano, em La Paz. Gozaram que vocês têm tudo a mesma cara, né? Impressionante. Mais ou menos. Tudo igualzinho. Ó, tudo os irmãos. Mas, tem um cara aqui, o segundo, da parte de baixo. O segundo da parte de baixo, é Miguel Viveros, da esquerda para a direita, segundo para a direita. Esse cara, eu lutei com ele. Ele é da minha cidade. Esse cara tinha uma pegada impressionante. Sério? E o que está do meu lado, lá em cima, o mais alto, esse aí, José Ernesto Soares, um grande amigo meu que já faleceu, infelizmente, há 5 anos atrás de um infarto. Esse foi um lutadoraço também. Lutadoraço. Todo o pessoal que está aí, isso aí era a seleção boliviana mesmo. Então, tudo. Viu? Cara era bom. Antes da gente ver as outras fotos, tem muita sequela pelas pancadas na cabeça? Eu? Não, você não teve. Estou falando do boxeador em si. Não. O boxeador, ele já é preparado, ele tem um treinamento específico já para isso. Você se prepara para aguentar golpes. Então, por isso que o boxe, quando ele tem uma preparação errada de um técnico, como tem muitos que se autotitulam treinadores, mas que nunca colocaram luva nem de frio, muito menos de boxe. Entendeu? Nunca colocaram luva nem de frio, muito menos de boxe. Tem muito que se autotitula lutador com uma lutinha, 2 lutinhas aí, entendeu? 3 lutinhas. Para com isso. Então, está brincando com a saúde do atleta. Porque o lutador de lutar boxe não é brincadeira. Se você não está bem preparado, vai te deixar sequelas sim, e gravíssimas. Então tem que ter um treinamento realmente a cabalidade, como tem que ser. Você sempre falou para mim que gostava de bater no fígado. Você tinha um murro forte ali, você minava o... Ou seja, eu tinha uma mão poderosa, né? A mão esquerda. Eu trabalhava muito a parte de baixo, a parte hepática do atleta, que é a parte que você tem que minar mais. E muito atleta, eles entravam nesse jogo por causa da minha envergadura. Como eles eram atletas um pouco de menor estatura que eu, então eles tinham que procurar a luta em curta distância, e era a luta, eu te dominava as 3 lutas, trabalhava os 3 tipos de luta, longa, média e curta distância. Então, o que acontece? Geralmente, o lutador que tem maior envergadura, ele vai trabalhar sempre a sua luta à distância, que é a luta que vai lhe dar mais benefício. Então, o que tem menos envergadura, ele vai procurar a curta distância, porque é para o alcance de braço que ele tem. Então, como eu trabalhava também perfeitamente a curta distância, então eu tinha uma mão poderosa, que era a minha esquerda embaixo. Era fatal, quando entrava, sentava mesmo, entendeu? Então eles falavam assim, não, ele é mais alto, então eu vou procurar ele, vou para dentro. Mas ele vinha para dentro na boca do lobo, porque não sabia que o potencial meu era esse aí. Tá. Você é destro? Não, sim, claro. Sim, destro, então você fica... Posição de destro. Posição de destro, tá.
E a sua esquerda entrava inesperadamente no adversário. E pegava em cheio. Exatamente, eu entrava de surpresa, sem soltar golpe nenhum. Eu entrava fechado e encurtava a distância para procurar a parte de baixo. E você a parte tinha lateral do fígado. E você tinha a mesma potência na direita e na esquerda? Na mesma. Então, a mesma coisa. Era o seu diferencial. Inclusive, a minha esquerda embaixo era mais poderosa que a minha direita em cima. Sério? Sim. Sério. E de onde vem o apelido Galo de Ouro? Galo de Ouro, desse grande lutador, o primeiro campeão brasileiro que o Brasil teve, que foi o Éder Joffre. Sim. Eu tinha muita similitude com as lutas, com o estilo de luta dele. No começo da minha carreira, tinha o mesmo estilo de luta dele. Então aí fui apelidado como Galo de Ouro. Legal, e virou ídolo na Bolívia. Isso. Vamos seguir então com as fotos do passado do Geraldo Pinto no ringue. Olha, novinho de 17 tudo. anos. Quanto? 17 anos. Então, um ano depois que seu pai faleceu. Isso. E eu já era campeão estadual aí. Campeão estadual. Vamos lá, mais uma. Aí eu. Você tá com a cara do Juninho Capixaba aí, hein? Do Red Bull Bragantino. Eu saí outra em cima do ringue também, né? Que legal, hein? Nossa, viagem no tempo. Eu falei para você vê, não é que mentira, que eu sempre gostei do vermelho e branco. Eu pedi luva vermelha com branco. Né? Vai lá, mais uma. Aí também. Que legal. Essa foto aí, esse que está aí atrás, Oswaldão, grande peso pesado, campeão. Foi campeão brasileiro, Oswaldão, esse aí, Mato Grossense. E dá para ver que o ginásio está cheio. Tá cheio. Apesar da foto estar escura, dá para ver que o ginásio está cheio. Vamos para mais uma. Aí eu. Que da hora. Pernas esticadas. Isso, era comprido, né? Olha como eu era de magrelo. Quanto você tem de altura? 1,77, 1,78. E quanto peso ali na faixa de 52, 54? Eu comecei no 52, né? Que é o limite do peso mosca. E aí entraram no 52, 54 peso galo. No amador, porque na categoria de amador é diferente que da profissional. Tem mais, vamos ver. Olha aí, cara. Aí. Essa é uma imagem que eu gosto, porque olha aí, eu estou soltando minha direita, um jebe de direita aí, e ele está fazendo um movimento perfeito. Esse aí é Jafenati, campeão matogrossense, sul-matogrossense. Ele está fazendo um movimento que chama-se um movimento de Sabiaxtec. Ele estava na posição de canhoto, ele está saindo para a esquerda, fazendo um passo lateral e saindo, olhando, pronto para fazer um contragolpe, inclusive com a guarda embaixo. É uma foto que eu gosto muito pela maneira que ele está saindo desse golpe de direita. Que legal. Vamos lá. Esse aí, título. Eu também ganhei o título de campeão matogrossense. Não somente ganhei na Bolívia. Você sempre teve barba, né? Eu sempre usei barba. Nunca abandonou? Desde meus 21 anos, eu sempre usei barba. Que legal, cara. Tem mais? Ah, tá. Depois a gente vai mostrar o diploma, então. Você foi em 87, disputou o Sul-Americano contra o argentino Gregório Torres. Gregório Torres. Foi a melhor bolsa que você ganhou? Foi o melhor dinheiro que você ganhou numa luta? Não. Ou seja, teve outras lutas que financeiramente me deram uma boa condição financeira, né? Mas com certeza é uma delas, essa daí também, né? Né? Gregório Torres, sabe? É um lutadoraço, tá? Inclusive foi campeão do mundo. Que legal, né, cara? Você ter tudo isso, né? Bom, falei aqui que você trabalhava bem com as duas mãos, golpe embaixo de esquerda, pancada no fígado quase que fatal, e esses golpes que minam os adversários na parte de baixo. Mas você tem um outro lutador, além desse que te derrubou 3 vezes, que é o José Sugar Cabreira. O José. José Sugar Cabreira entrou para a história. Ele foi seu grande algoz na carreira? José Sugar Cabreira, praticamente quando eu já me retirava do boxe, ele entrava no boxe profissional. Porque ele tem 13 anos a menos que você. Exatamente. Ou seja, quando eu estava no meu auge esportivo, ele estava no começo de carreira. E ele se tornou um dos grandes lutadores que Bolívia deu. Ele morou muitos anos na Venezuela, fez a sua carreira profissional dele na Venezuela, e Venezuela é uma potência mundial em boxe. Aí, quando ele começou a carreira profissional dele, ele começou bem, e
ele começou com um lutador com muito... enchendo muito a bola dele, ele como boxeador, entendeu? E alguns dirigentes do boxe lá não gostaram da maneira, não estavam gostando da maneira como ele estava levando a carreira, sentindo-se estrela, porque ele já estava famoso, entendeu? É um dos grandes lutadores que a Bolívia deu. Eu fazia como 3 ou 4 anos que eu já não estava treinando. Eu aparecia na academia de vez em quando, na federação, para dar os treinos, essas coisas, para me treinar. Aí eles falaram para mim: Geraldo, Cabreira está desse jeito, o único que pode derrubar ele é você. Falei: pô, cara, tô 3 anos parado aqui. E eu falei brincando assim: me dá 15 dias que eu subo. E aí falei brincando, né? Aí o presidente da federação falou: não, Geraldo, te dou os 15 dias, a luta está feita. Falei: e eu não sou o cara de ir para trás. Falei: bom, o que saiu da minha boca estava falado já, né? Falei: não, tá bom. Comecei a treinar os 15 dias, eu sabia. Pelas minhas características, pela minha experiência, por tudo que eu já tinha passado, falei: não, eu tiro de letra essa luta, sem problema nenhum. Aí, treinei tranquilo esses 15 dias. O que você treina em 15 dias? Nada, nem 30% da parte física. Aí falei: eu vou na experiência minha, vou no banho-maria lá. Vou levar para pontos. Isso, vou levando e vou... Tá. Aí o que aconteceu? No primeiro round, cara, com ele era canhoto. E eu estava acostumado a enfrentar canhotos, porque aquele outro lutador que eu mostrei para você, aquele alto que falei que é meu compadre que faleceu, ele é canhoto. E eu estava acostumado sempre a trabalhar com ele como sparring, então eu tinha meu domínio com os caras canhotos. Então, isso para mim não era diferença nenhuma. Então eu falei, entrei com ele, era canhoto, falei: tá. No primeiro minuto de luta, eu quis dar uma de... entra, pode bater. Aí eu fiz um passo lateral contrário. Entendeu? Eu fiz um passo lateral contrário. Em vez de eu fazer meu passo lateral para girar e fugir da esquerda dele, eu fiz meu passo lateral e entrei na esquerda dele e ele me enganchou por dentro. Por isso que no boxe você tem que estar muito concentrado. E ele estava nessa hora, né? Ele viu, sentiu o momento que eu fiz o passo lateral errado, pai, me enganchou com a mão esquerda por dentro. Mas entrou no meu subconsciente da luta, não tinha 1 minuto do primeiro round. E eu senti a mão que entrou e senti aquele estralo no nariz. Senti aquele estralo, entendeu? E na hora foi... parecia que abriu a torneira, rapaz. Aí eu comecei a levar a luta. Mas isso foi uma autoconfiança minha que o boxeador não pode ter nunca. Não pode fazer isso. Mas eu fiz e já estava feito. Falei: bom, quando aconteceu isso, eu falei: bom, agora ferrei. Hemorragia de sangue caía, eu não conseguia respirar, terminei o primeiro assalto. O treinador veio, me estancou, a hemorragia, tranquilo, mas o que aconteceu? O inchaço do nariz e a inflamação das artérias, das veias dentro que estouraram, me trancou e eu não conseguia respirar, me oxigenar mais pelo nariz. Eu não conseguia respirar e falei: bom, agora eu vou caçando um golpe, eu vou atrás, como caçador, a procurar a luta para definir. Falei: eu vou derrubar, tem que derrubar. Não tenho muito tempo, porque eu não tinha preparação, não tinha me preparado fisicamente bem. Então falei: eu não vou aguentar os 10 assaltos. Aí fui no segundo, saí atrás dele, já saí caçando ele, e ele foi esperto, começou a sair, boxear, fazendo contragolpe, eu caçando com uma mão, 2 mãos, para um golpe, 2 golpes, nada. E cada igual já não vinha, e eu respirando pela boca, e passou o segundo, passou o terceiro assalto, passou o quarto, no quarto assalto eu já não conseguia levantar os braços. Eu já não conseguia ficar abraço. Eu estava no quarto round aí,
pela minha experiência e tudo, mas só já esperando o contragolpe dele, porque eu já não conseguia mais nem bater mais, porque sem ar nenhum. E a garganta toda seca de tanto respirar, entendeu? Me oxigenar pela boca, porque eu não conseguia me respirar pelo nariz, então estava tudo ressecado, né? Então eu não conseguia, e dói a garganta, dói, parece que arde, parece que você está engolindo uma chamarada de fogo lá dentro, né? Então ela falei, aí tentaram parar, o meu treinador falou assim, Geraldo, para a luta em quarto assalto, não tem condições, mas o cara vinha em cima, e eu bloqueei, travando e no clinch, não tinha mais ideia. Falei, não, vou conseguir, confio, vou entrar com uma mão, ele vai cair. No quarto assalto nada, no quinto já não teve mais jeito. Parou. No quinto, terminei o quinto assalto, já cheguei no corner e falei, não, pode parar. Jogou a toalha branca. Não jogou a toalha. Falei somente, não parou. Aí eu fiquei mordido, né? E envergonhado. E envergonhado porque o meu público que eu tinha, porque quando lutava o Galo de Ouro, e aquela divulgação da imprensa depois de 3 anos parado, voltando a lutar novamente, e por uma irresponsabilidade minha, porque eu fui irresponsável, uma, com treinar 15 dias e achar que podia, e outra, porque eu tinha que me dar mais tempo, né? Pelo menos 3 meses. 3 anos são 3 anos, não é um dia. Então eu tinha e fiquei, e por coincidência, eu falei em mim, depois que terminou a luta, aquele silêncio na sua mente, você vai para o vestuário, o treinador me abraçou e falou assim para mim, não só falou nada, isso acontece, tranquilo. Você não é o primeiro e não vai ser o último. Tranquilo. Eu quieto, não tinha palavra para falar nada, não tinha que dizer nada, né? Não, e ele estava bem, ele estava no começo de carreira, pô, ganhou do Galo de Ouro, ganhou do melhor. Então, aí que aconteceu? Fiquei com essa luta sempre e se passaram 10 anos. Se passaram 10 anos, Edmar, com isso dentro de mim, quando em uma das minhas viagens que eu faço periodicamente para a Bolívia, o presidente da federação falou assim para mim, Geraldo, você não se retirou do boxe? Falei, não, já me retirei, faz anos, falei. Não, mas eu quero que você se retire honrosamente. Eu quero fazer uma luta para fazer sua despedida. Aí, rapidamente, a configuração do meu computador na cabeça começou a... Falei, só se for com Cabreira. Só se você fizer a luta com Cabreira, nós fazemos a luta de despedida. Já pegou o celular, ligou. Não, Cabreira, você aceita uma luta com Geraldo? Não duvidou 2 vezes. Ele falou, não, aceitou sim. Na hora ele falou, aceitou. Quando marcamos a luta? Falei, daqui 3 meses. Ah, isso foi mais esperto, né? Lógico, irmão. E já estava mais velho também, pô. Então, aí eu falei para ele, 3 meses. Prepara então tudo aqui, daqui 3 meses estou aqui em Santa Cruz de novo para essa luta. Aí eu vim para cá, né? Porque eu estava morando aqui já, em Limeira. Me preparei, conscientemente, viajei 15 dias antes da luta, viajei para Santa Cruz para terminar minha preparação lá. E já subi com todos os cuidados que tem que se ter lá em cima, porque o cara era bom também, o cara não era um João ninguém, o cara era bom, o Cabreira era bom, até hoje também um dos melhores lutadores que deu Bolívia. Mas aí entrei, só que aí já entrei com mais cautela e graças a Deus, ganhei por pontos. Bati nele os 8 rounds, porque a luta já foi a 8 rounds, já não foi a 10, como era na primeira vez que ia ser a 10, Você né? desfigurou a cara dele. Edmar, se eu quisesse ter derrubado,
eu derrubava. Mas eu não quis arriscar também em entrar muito nisso de derrubar, porque podia dar contrário também, né? Mas falei que eu vou bater, ele vai apanhar os todinhos round. E eu castiguei. Tanto é que esteve um round que num clinch ele falou, já não bate mais, não bate mais um caramba, rapaz. Você falou, você quebrou meu nariz, pô. Não. Você não falou pra ele, você quebrou meu nariz, pô. Não tem como falar, né? Mas em um ano ele chegou a falar assim, aí quando terminou a luta, porque o rosto dele ficou inchado depois de tanto apanhar, entendeu? E olha que eu já estava mais lento, já estava mais velho, entendeu? Mas é que a minha experiência era outra. Se eu tivesse entrado com essa mesma cautela na primeira luta, não ia dar nisso, mas foi bom. Terminou a luta, aí ele me abraçou e ele falou assim, nossa, você não é gente, você é um cavalo. Você é o melhor. Ele falou assim, você não é gente, você é um cavalo. Falei, tá bom. Abracei ele. Tá. Amigo, a gente conversa, porque somos amigos, né? Você é inimigo lá em cima, mas depois você é amigo. E é legal que tem o registro, vamos ver. Tem o anúncio da luta, tem você ganhando. Vamos ver, olha o anúncio da luta aí, ó. Esse é o anúncio da luta, tá aí, ó. Olha lá, festival com Sugar Cabreira e Geraldo Pinto, El Galo de Ouro. Retorna do Brasil, campeão nacional, conceitual, profissional. A pelea do ano, como está escrito lá em cima. A pelea do ano, é a luta do ano. A luta do ano. A luta do ano. Olha lá, sábado 28 de julho, 8h30 no Coliseu. E aliás, bom público. Lotado o Coliseu. Olha, foi transmissão em direta. E um frio. Sério? De 4 graus aquele dia. Teve gente, mas mesmo assim, mas como foi televisionado em direto, então muita gente não foi. E pelo clima também, né, porque estava um frio que... Pô, que legal. Então, vamos ver então. Olha aí. Mais imagens desse combate. E aí a vitória. Aí a vitória. Aí a consagração. Aí a cara dele aí. A cara dele. Puta, que legal, hein, cara? Bacana. Sugar Cabreira. Tá show de bola, hein? Não tem mais uma, né? Tá certo. Acho que tem uma que tá meio... Acho que eu não mandei. Certo. Como que chama? Eu falo para você. Pô, mas que legal, como foi divulgado, né? Hoje em dia, se falarem para mim, Geraldo, você aceita subir no ringue? Eu aceito. Sério? Eu falo para você, fala para mim, você aceita subir no ringue? Vamos lá. Com 5.8. Com 5.8. Potência. E a federação te homenageou? Isso. Jorge Messuit. Isso. Ele que era o presidente da Federação Boliviana de Boxe. Ele te entregou um cinturão. Vitalício. Vitalício. Exatamente. Vitalício, esse cinturão, cara. Ninguém pega, porque esse cinturão foi... Porque o cinturão, ele é passageiro na sua vida. Você recebe ele no ringue e termina a luta e você entrega para a comissão profissional e você só recebe ele depois, quando você vai competir de novo. Então esse é o cinturão que você não... Ninguém toca, então. E nessa última luta eu já recebi um cinturão vitalício em homenagem a toda... Até hoje eu continuo sendo o melhor lutador que a Bolívia deu dentro da minha categoria. Que legal, hein? E o lutador mais velho a lutar em minha categoria também. Bacana. Dentro dessa categoria. Você tem 45 anos. Você tem um pingente que é uma luva de boxe. É uma luva de boxe. Olha, é uma luva de boxe que anda sempre com você, né? Sempre. Que legal, bom demais. Depois você vira treinador. Você para de lutar, se forma na Argentina, você vai fazer um curso importante, tem o certificado que você recebe da Argentina, tá lá, o diploma da Secretaria de Esportes. Isso, boxe olímpico. Boxe olímpico, lá, Geraldo treinador de boxe olímpico. 99. Isso, incluso quando eu já tinha terminado minha carreira, eu já levava minha carreira como treinador. Mas um amigo meu, que é esse que já faleceu, infelizmente, que era meu compadre, padrinho da minha filha, falou para mim, vamos fazer esse curso. Falei, sim.
Quando eu fiz o curso, olha, eu já tinha toda essa trajetória esportiva de 15 anos, 5 anos como lutador amador, daí como profissional, já tinha feito trabalhos como treinador, tudo isso. Mas aí eu percebi que realmente você precisa se preparar para ser treinador. Não é somente, eu fui lutador, eu consigo ser treinador. E para ser treinador, não é aquele cursinho que faz, cursinho de 15 dias, de 20 dias, um simpósio, dá um certificado, isso aqui. O que você aprende em 15 dias, 20 dias, um mês? Nada. Nada. Eu percebi, com toda a experiência esportiva que eu já tinha, percebi que realmente, se você não tem esse complemento teórico para você poder trabalhar com seu atleta, vai continuar sendo mais um. Então, eu não somente me formei como boxeador de boxe, professor de boxe olímpico, sino também eu vi a necessidade de me formar como professor de alto rendimento esportivo, que é uma outra área, para trabalhar exclusivamente com atletas de competição. Por quê? Porque o boxe é um esporte que te exige muito acondicionamento físico. Então, o que acontece? Você tem o seu treinador e tem outro treinador que tem a parte física, trabalha a parte física, outra pessoa tal, não. Eu gosto de trabalhar com um atleta que eu sei como que eu preparei ele. Então eu preparo ele tecnicamente, teoricamente, psicologicamente e fisicamente. Então não me conta história. Eu não vou perguntar para o preparador físico como que ele está. Não. Eu tenho que saber como que ele está, porque eu fiz o trabalho com o atleta, entendeu? Então eu sei até onde eu vou puxar ele, até onde não. Então por isso que eu falo para você, tem muitos autotitulados, é professor de boxe, mas qual a experiência que ele tem como lutador? Qual a experiência? Como que você vai auxiliar o seu atleta lá em cima se você nunca passou por isso? Um atleta que está tendo sua dificuldade, um boxeador que está tendo dificuldade lá em cima, você não sabe, nunca passou por isso, então como que você vai auxiliar ele? Você não tem como auxiliar ele. O cara não tem como auxiliar ele. Aí cansei de ver aqueles caras no canto do ringue, até fazendo sombra com ele, faz isso, desculpa, faz isso, solta aqui. Não, meu irmão, você não treinou ele lá, ele não vai fazer. Ele lá, o atleta nessa hora, ele quer que toque o gongo, acabou. Ele nem está escutando o que o treinador está falando, entendeu? Então, mas tem treinador que quer aparecer lá em cima, porque ele não sabe. Faz isso, faz a mão aqui, cruza a mão aqui. Não. O atleta leva lá em cima o que ele treinou. O que ele treinou, isso ele vai mostrar lá em cima do ringue. Então, não adianta querer inventar e aparecer, como tem muito aqui, eu já cansei de ver. Então, como eu falo para você, eu com toda a experiência que eu tive, quando eu fiz, porque o meu curso de treinador não foram 15 dias nem 20 dias, foram 2 anos. Bastante. Foram 2 anos, tanto de boxe olímpico como de alto rendimento esportivo, entendeu? Então, eu falo para você, esse cara não lutou nem no quintal da sua casa, como eu lutei, né? Comecei no quintal da minha casa. Então, não lutou nem no quintal da sua casa, aí faz um cursinho de 15 dias, de 20 dias, de um mês, aí fala, não, eu tenho curso, aí eu fiz esse curso. Mas que... Eu fico rindo dessas pessoas, entendeu? Imagino. Porque não tem como. Você como treinador, o atleta, o melhor pugilista que você treinou foi o Chiquinho de Jesus? Pelas conquistas dele, campeão brasileiro, sul-americano, campeão das Américas, com certeza. Vice-mundial em 87. Você treinou o Chiquinho de Jesus, pô? Lógico, eu dirigi ele, não treinei. Dirigi ele. Maior nome, um dos maiores nomes do Brasil. Foi um dos grandes lutadores que o Brasil deu, o Chiquinho de Jesus, pô. Foi campeão brasileiro, sul-americano, das Américas, lutou título mundial, perdeu com Julian Jackson, que é um lutadoraço, Julian Jackson, entendeu?
Não, Chiquinho de Jesus é um dos grandes nomes que o boxe brasileiro deu na década de 80. E você treinou ele. Treinou o Reginaldo Mendonça também. Reginaldo Mendonça. Treinou o Henrique Salles, o Bento Vanildo. Campos, Henrique Salles. Ou seja, são esses entre os que mais se destacaram. Mas eu já formei muitos lutadores que agora, inclusive esses lutadores, fora, eles têm as academias dele e eles sempre estão em contato comigo. Aí já, professor, já está assim, e perguntando uma coisa, se informando de outra, pedindo uma orientação, pedindo outra. É gostoso você ver um lutador que você formou, e eu falo deles porque eles foram lutadores, entendeu? Eles foram campeões dentro da sua categoria, e eles foram lutadores. Não chegaram a ter 40, 50 lutas, esses lutadores, mas lutaram 35. Lógico. Entendeu? 35 lutas, 30 lutas, com uma boa experiência, foram campeões estaduais. Geraldo, você é de assistir boxe? Porque um grande amigo meu, que é o Hugo Botelho, que viaja comigo para o Mundo AF, ele é o grande narrador da ESPN de boxe. Teu Servilho, que é o comentarista Servilho dele. de Oliveira, grande amigo meu. Narra bem o Hugo Botelho ou não, boxe? Olha, ele conhece-se. Para mim, eu vou falar para você, o melhor comentarista de boxe que o Brasil teve, já morreu. Chama-se Newton Campos. Concordo. E era amigo do Hugo também, muito amigo. É o melhor comentarista de boxe que o Brasil já teve. Newton Campos. Esse aí conhecia o boxe desde a geração do ventre. Tá. Eu vou falar o seguinte, eu vou falar alguns nomes aqui, você fala o que você acha deles. Tá? Não precisa esticar. Curto e grosso, como a gente fala. Beleza. Éder Joffre. Gênio. Espetacular. Tanto que você herdou o Galo de Ouro por parecer com ele. ele. Eu conheci ele, pô. Eu recebi o convite dele quando ele era vereador na Câmara de Vereadores em São Paulo. Eu estive no gabinete junto com eles e eu tenho um convite deles que ele me fez nessa época para eu fazer uma apresentação na penitenciária Franco da Rocha em São Paulo. Olha. Entendeu? Se fez um boxe lá e ele me convidou para ir lá. Então, para mim, Éder Joffre, que em paz descanse. Tá. Um boxe brasileiro. Maguila. Espetacular, amigo meu. Você sentiu a morte dele? Muito. Eu treinei muito Maguila, treinei muito junto com ele na Companhia Atlética, quando Miguel de Oliveira era treinador dele na Companhia Atlética em São Paulo. Você não acha que o povo brasileiro tirava muito sarro do Maguila? Quem não conhece o Maguila pode falar o que quiser. Então ele não foi um atleta inventado pelo Silvio Santos? Nossa, Maguila foi para mim, junto com Popó, os lutadores mais técnicos que o Brasil deu. Era o meu próximo nome, Acelino Popó Freitas. Não, Acelino Popó, Acelino Popó, eu vou falar para você. Para mim, leva o estandarte do boxe em si. O Éder Joffre é o primeiro campeão que o Brasil teve, mundial. Depois teve o Miguel de Oliveira. Pronto. O Popó, fora do normal, nas 3 categorias que ele lutou. Mas ele agora, ele não está respeitando o boxe. Eu ia te perguntar exatamente isso, lutando com youtubers, não. Fazendo essas lutas para ganhar dinheiro com o Bambam. Isso. Não. Tem que saber. Popó não precisa disso. Será que não precisa? Não precisa disso. Será que não precisa? Popó, onde Popó chegar, é no mundo inteiro. Onde ele chegar é Popó. É Acelino Popó de Freitas. O melhor, para mim, é o melhor lutador de Popó completo. Popó completo. Veloz. Pegada. Técnico. Movimentação em cima do ringue. Popó é completo em tudo. Mas não precisa. Tem que respeitar o boxe. O boxe tem que ser respeitado. Não podemos banalizá-lo da maneira que está sendo
com YouTube, com não sei o quê, com não sei o quanto. Não. Temos que respeitar todos os campeões que o boxe já deu a nível mundial. Então o boxe tem que ser respeitado. E eu não sou simpatizante desse tipo de coisas. Mike Tyson fez. Achei errado também. Porque fala, fui pago por dinheiro, mas ele não precisa. Não fala, eles estão pobres para a quantidade de dinheiro que eles ganharam, mas eles continuam sendo milionários, porra. Entendeu? Ele não precisa fazer essas coisas assim. Então, eu não sou... Te incomoda? Você fica assim, triste de ver Isso. o Popó lutando com o Bambam, por exemplo? Com certeza, lógico, que palhaçada. Isso não... Você acha que isso mancha o nome dele? Não, mancha o boxe, não o nome dele. Mancha o boxe. Teve aquele outro youtuber que lutou com o Popó. Whindersson Nunes. Esse, o Whindersson Nunes. Pelo menos esse cara mostrou um boxe Também acho. em condições. Mas Bambam, filho, Bambam parecia um bêbado em cima do ringue. Não, juro por Deus. Então, como o Popó vai a... Não, cada um. Te entristeceu. Me entristeceu porque eu, inclusive, até pensei, bom, Bambam se preparou, aprendeu alguma coisa. Não aprendeu nada, irmão. É como se pegar alguém da rua e falar, subir, mete luva e dá porrada lá em cima. Não, boxe não é isso. O boxe é a nobre arte. Você chegou a pensar em entrar em contato com o Popó para ele desistir? Não, porque eu não tenho... como falo, não tenho o porquê falar isso. Cada um é dono da sua vida, cada um é dono do que faz. Mas eu acho que Popó faz isso para ele manter a mídia, manter o nome de Popó. Manter o nome. Não precisa, Popó já não precisa disso. Entendeu? Então, se você tivesse a oportunidade de encontrá-lo, você falaria isso para ele? Eu sei que ele vai falar para mim, não, mas é que eu estou pegando 3, 4, 5, 10 milhões em cada luta, então não paro, Popó. Entendeu? Então, não. O que ele está fazendo é mais, eu falo para você, não nem pela parte financeira, sino para manter a mídia. Tem que ter, a pessoa, o profissional, tem que ter a consciência de que tudo acaba. E a carreira acabou. Então, acabou, tem que aprender a conviver com isso. Perfeito. Seguimos aqui com a lista, tá? De nomes que eu separei para o comentário do Geraldo. Mohamed Ali. É como falar de Pelé, né? Não tem o que falar. Jorge Foreman. Grandioso, espetacular, lutadoraço. Em paz descanse. Mike Tyson. Nunca gostei do estilo dele. Mike Tyson, para mim, ele foi sempre um grande pegador, mas não um grande boxeador. Perfeito. Evander Holyfield. Sensacional, entre os mais completos do mundo. Evander Holyfield. Depois do comentário, não quero movimentar, ali em miniatura, vamos dizer assim. Tá. Sugar Ray Leonard. Espetacular dos meus tempos, rapaz. Esses são os boxeadores. Eu não assisto o boxe atual por causa disso, porque já não tem os Sugar Ray Leonard, os Tommy Harris, os Manos de Piedra Durán, entendeu? Manos de Piedra Durán. Já não tem esses lutadoraços como hoje. Sugar Ray Leonard é um lutador completo em sua categoria. Júlio César Chaves. Eu chamo Júlio César Chaves o homem imortal. Mostrou isso na luta contra... Esqueci o nome do boxeador que lutou com ele.
e no último assalto, faltando 20 segundos para terminar o último assalto, depois de apanhar os 12 assaltos, nocauteou. Ele é fantástico, né? Nossa. Macho, como se diz no boxeo. Macho, ou seja, com lutador de bolas. O atual é o Mayweather. Assim, o nome da vez? Não gosto. Eu também não gosto. Sabe por que eu não gosto? Porque ele é um lutador técnico, sim. Inteligente, sim. Mas o Chino Maidana, o argentino, deu uma surra nele. Mas foi entregada para ele. Vamos dizer assim, o Mayweather é o filho bonito do boxe, da dirigência do boxe. Então, tudo ajeitado para ele, entendeu? Tá. Eu não gosto disso. E o Rocky Balboa? Para mim, um grande incentivador do boxe. Eu também acho. O Rocky Balboa, e olha que ele aprendeu boxe, hein? Ele para fazer o filme, ele treinou muito, levou a sério. E entre as melhores lutas deles, a que eu acho, onde ele realmente mostra a vida do lutador, a carreira do lutador e como se forma um lutador, é a Rocky 3. No Rocky 3, o começo da carreira dele, do filme, é o Mayweather. No final, da metade para lá, quando ele perde e tal, e ele começa a treinar no Brooklyn, lá em Nova York, lá aquele negão tão fedido, aqueles... É daí onde saem os grandes lutadores de boxe. O lutador de boxe não sai daquela academia cheia de espelho e bonita e tal. O lutador de boxe sai daquele lugar lá, daquele onde está aquele cara marrento lá olhando para você assim, esse cara treinador que está falando para você, você não serve, sai daqui. Entendeu? Como olhavam para ele quando ele chegou. Então, aí ele mostra, eu gosto dessa parte, porque aí ele mostra realmente da onde e como se faz o treinamento de um lutador de boxe. Top. Você gosta de UFC também ou não? Não. Não assisto. Geralmente quem gosta de boxe não curte UFC. Não, nada contra. Nada contra o boxe, quer dizer, o esporte para mim é saúde. O boxe para mim é saúde. E o esporte do UFC, sabe que esses esportes nunca vão chegar a ser esporte olímpico. Por Também isso. acho. Jamais. O boxe, o boxe se humanizou muito. Nos meus tempos, ainda você tinha que apanhar para o árbitro chegar e contar. E se você não caía, ele não contava. Hoje não. Hoje você recebeu um golpe que o juiz viu que abalou, pum, ele já para imediatamente. Principalmente se é amador. Já abre conteio para recuperar o cara. E se vê que o golpe, entrou, você não assimilou, 2, 3 golpes que você assimilou e não respondeu, ele já vai parar a luta. No boxe amador é assim agora também. Já no boxe profissional muda um pouco a atitude do árbitro lá em cima, né? Então, eu não conceptuo como esporte um atleta que já está dominado, deitado no chão, e um cara em cima socando o rosto dele. O cara já está dominado, tem defesa, pô. Para que vou trajar o cara? Para que vou arrebentar o cara mais lá embaixo? Então, eu não o considero como esporte e não assisto porque, para mim, nada contra. Quem quiser treinar, treina, e faz, e luta, e compete. Nada contra. É o meu ponto de vista. Então, eu não o conceptuo esporte. E esses esportes, entre aspas, chamados, para mim, esporte é tudo que está nas Olimpíadas. Não está nas Olimpíadas, não é esporte. Por quê? Porque o Comitê Olímpico não considerou ou não requer, não tem os requisitos para que seja considerado esporte. Por isso não está nas Olimpíadas. Então, o que não está nas Olimpíadas não é esporte, é assim de simples. Não tem outra justificativa. Querem chegar perto do boxe? Jamais.
Nunca, nunca. O UFC, o não sei quanto, vão chegar perto do boxe? Nunca, pô. Você sabe quanto é uma boxa de Mayweather? 150 milhões, 200 milhões. O UFC, máximo 1 milhão. E olha lá. Então, financeiramente, jamais esses esportes vão chegar perto do boxe. Nunca, nunca, não tem. Não tem. Quem pode chegar perto do boxe é um tênis. Se você lutasse hoje com a técnica que você tinha no passado, você seria um boxeador milionário? Acredito que sim. Você estaria no nível desses americanos? Não. Ou seja, eu sempre esteve em bom nível. Eu fui considerado um boxeador dentro da minha categoria, o melhor. Ou seja, sempre fui um boxeador técnico, de muita movimentação e muita pegada. E muitas bolas, que é o principal. Meu treinador falava assim para mim: Geraldo, eu subo você sem treinar no ringue e eu subo com você porque eu sei que você dá conta. As lutas que eu perdi, que foram por pontos, foram lutas que no final o público aplaudiu de pé, mesmo derrotado. Olha que legal. Eu era bom, eu era macho lá em cima. E para estar lá em cima tem que ser macho mesmo, porque não qualquer um aguenta levando porrada e dando, e pá, e para dentro, e para dentro, e para dentro. Porque nesses momentos que você está passando por essa dificuldade, porque que está lá em cima, parece que não, mas que está vendo de fora, está vendo a dificuldade que você está tendo. Nisso aí é que eu falei para você que eu incorporava o outro lutador meu. De que eu tinha que continuar, porque eu tinha que terminar, e eu tinha na cabeça de que se o outro estava de pé, por que eu não ia estar de pé também? Então, o outro está com o mesmo objetivo que você está lá dentro. Muitas vezes está com uma preparação melhor, muitas vezes a pegada dele influencia na sua. Ou seja, tem muitos fatores para você perder uma luta. Você não vai perder porque você foi inferior muitas vezes na preparação. Não. Você vai perder porque o outro foi mais inteligente que você, porque também para ganhar a luta tem que ser inteligente. Entendeu? Então, o meu nível sempre foi top. Desde amador, eu só lutei preliminar uma vez. Depois sempre tive nas 3 ou nas 4 últimas lutas. Esse era meu lugar. Que da hora. Entendeu? Porque quem luta primeiro são os novatos. E eu sempre estuve na semifinal. Se não estava na final, era a luta final, era na semifinal, ou era na intermatch, ou era na quarta, na antepenúltima. Sempre estava lá, sempre estava entre as últimas lutas. Quando amador, né? Bacana. E como profissional, sempre fiz a final, né? Porque sempre fui a estrela. Geraldo, a gente está chegando ao final do podcast. Faltou alguma passagem? Contamos tudo. E que história em voltada ao boxe, coisa linda. Olha, Edmar, são 40 anos de boxe. Não são 40 dias, são 40 anos. Tenho muita história. Inclusive, estou escrevendo o meu segundo livro já também, porque o primeiro não... Foram coisas fugazes assim, né? Agora estou fazendo o segundo livro já está na metade. E é muita coisa que você passa durante sua vida como atleta, minha vida como treinador, minha vida como pessoa, gente que conheci. O boxe me deu muitas alegrias, só tenho que agradecer isso, de ter entrado nessa vida esportiva. E tudo que eu tenho, que eu conheci e o que eu vivi, foi graças ao boxe. Conheci grandes amigos, me deu grandes decepções também, pero o boxe vai junto comigo. Se emocionou, né? Obrigado, Edmar. Valeu. É bonito demais, cara. Ver o que você gosta do boxe, o que representa para você, o quanto você se dedicou, que nome que você tem na Bolívia, que nome que você está fazendo em Limeira. Cara, Deus te abençoe, meu irmão. Eu agradeço. Conte comigo sempre. Obrigado, Edmar.
Que Deus também continue te abençoando, essa carreira maravilhosa que você tem e essa oportunidade que você dá a grandes atletas para vir e ter essa oportunidade que você está me dando a mim agora. Só tenho que agradecer. Seu cara, meu. Seu cara. Tamo junto. Você Pimba. Sempre, meu querido Sempre. Geraldo Pinto, cara, eu adoro ele. Puxa vida, é um dos grandes amigos que eu fiz no esporte e pode ter certeza que você mora aqui nesse coração desse guerreiro do esporte aqui, viu? Você também. Conte comigo sempre. Você também, obrigado. Bom, trabalhos técnicos do William Henrique, a gente completa mais um podcast, o de número 90 aqui, no Rápido no Ar. Obrigado, Lucas Claro, por sempre acreditar no nosso trabalho. Os recortes você tem no meu Instagram, no Elimar Pimba, meu canal do YouTube, Elimar Pimba também, se inscreva lá. E hoje a gente contou a vida desse cara fora de série, esse boliviano com alma limerense, que é o Geraldo Pinto, Secretaria de Esportes, prefeito. Abracem o Geraldo, ele tem muito para dar para essa cidade, muito. Vamos ensinar essas crianças carentes a arte do boxe. Vamos implantar o boxe nos centros comunitários. Ele está disposto a ajudar Limeira. Basta ter isso aqui, ó, de incentivo. Vamos ajudar o Geraldo nesse projeto, ele tem coisas lindas para o nosso esporte. Ah, que pena que eu não sou secretário de esportes, que você seria o meu primeiro contratado. Gente, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho. E você Pimba, Geraldo. Você Pimba, Geraldo. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima terça-feira. Obrigado, William. Tamo junto sempre, grande Lucas Claro. Gente, que legal, que bacana contar a vida desse cara espetacular, esse boliviano, Geraldo Pinto, que mora em Limeira há tanto tempo e quer fazer muito pelo nosso esporte. Até a próxima, Rápido no Ar, valorizando o esporte limeirense. Tchau.